Opa, sou Thiago. Construir uma carreira de sucesso é, sem dúvida, o desejo de qualquer profissional que atua dentro do mercado de fitness. E pode ser que alguns digam o contrário, mas cada vez mais os alunos eles procuram modalidades que sejam diferentes e motivadoras. E principalmente profissionais que consigam ministrar essas aulas com qualidade, independente de qual seja a modalidade, spin, cangu, jump. Agora, como é que eu consigo mensurar se uma modalidade ela está boa ou não para a academia? Como é que eu consigo diferenciar uma modalidade boa de uma modalidade ruim? Certamente, existem diversas maneiras de fazer isso, mas a mais eficaz, o ponto mais determinante para determinar se uma modalidade está boa ou não para a academia, é a quantidade de alunos que ela tem. Uma modalidade que é boa, a audiência é alta. E isso independe do ponto de vista que seja. Se a gente analisar, por exemplo, um ponto de vista do aluno, imagina um aluno chegando pela primeira vez para fazer a modalidade e quando ele chegar na sala de ginástica, ele encontrar a sala vazia com 2, 3 alunos. O que será que esse aluno vai pensar? Será que essa aula é boa tendo 2 alunos? Ele pode até fazer a aula, ele pode até arriscar fazer a aula, mas será que ele vai conseguir manter motivado em fazer essa aula durante muito tempo? Se a gente olhar pelo ponto de vista do coordenador, que vai ficar entre o professor e o proprietário, sabendo que o proprietário ele vai querer sempre as suas salas cheias. E do ponto de vista do proprietário, propriamente dito, ele que vai sempre ter que ter a análise do seu quadro de ginástica para saber se está boa para os seus clientes, saber se é o mais adequado, se é isso que os clientes deles querem. Ou quando ele quiser avaliar, por exemplo, os gastos. Se ele pegar, por exemplo, um professor que ganhe R$ 20 a hora-aula, mas que consiga só colocar 2 alunos dentro de uma sala, cada aluno que ele colocou lá dentro vai custar R$ 10 para o proprietário, vai custar R$ 10 para a academia. Agora, se ele tiver outro professor que ganhe R$ 40 hora-aula, mas que consiga colocar 40 pessoas dentro de uma aula, cada aluno vai custar apenas R$ 1. Você imagina qual será a avaliação desse proprietário? E pensando no seu ponto de vista, pensando em você que prepara uma aula, que pensa sempre em dar o melhor e que chega para dar a sua aula e encontra a sua sala vazia, com 2 alunos fazendo a sua aula. Será que também você vai se manter motivado em continuar a dar essa aula? O que eu quero dizer mostrando tudo isso, é que, primeiramente, para você ter sucesso na sua aula de ginástica, para aumentar a quantidade de alunos na aula de ginástica, vai depender exclusivamente de você. Você, professor, é o responsável em manter e aumentar a quantidade de alunos dentro da sua turma. E a segunda coisa é que se você tiver ciência que você é o responsável por isso, vão ter aspectos, vão ter comportamentos que se você fizer, com certeza você já vai conseguir gerar um resultado de imediato. Aspectos esses que eu vou passar agora para você, com certeza vão ter vários outros, mas se você seguir esses passos, como eu te falar, com certeza a gente já vai conseguir mudar a audiência da sua turma. E o primeiro passo é que eu preciso que você reveja, professor, qual é o seu conceito de uma aula boa. Você pode acreditar ter montado o melhor programa de treino do dia. Escolheu as melhores músicas, montou a melhor coreografia, mas se a sua turma estiver vazia, tudo isso que você fez não funcionou. E às vezes, você pode analisar um outro professor que talvez você não ache que a modalidade, que o conteúdo, que a parte técnica dele seja boa e tiver muitos alunos, talvez ele esteja tendo mais sucesso na modalidade dele. Então eu preciso que você reveja o seu conceito de aula boa. Isso você pode analisar diversos aspectos. Por exemplo, talvez o horário daquela modalidade não seja adequado.
Talvez o turno não condiga com a modalidade que você está colocando. Talvez o público daquele horário, um público matutino, por exemplo, não condiz com aquela modalidade, ou vice-versa. Ou talvez, professor, seja a didática que você esteja utilizando. Talvez você precise mudar alguns conceitos na própria didática. A segunda coisa que eu preciso que você avalie é onde estão os seus alunos? Professor, qual foi a última vez que você foi numa sala de musculação convidar os alunos para fazer a sua aula? Às vezes, eles estavam esperando apenas um convite para subir. Tem muitos casos que o aluno nem sabe que existe aquela modalidade na academia. E que um simples gesto de, antes de começar a sua aula, você passar pelo salão e convidar os alunos, possam motivar os alunos a fazê-lo. E o terceiro passo é que você precisa cuidar de cada aluno da sua sala. Cuidados esses que vão de um simples ato, por exemplo, de você ir no final da sua aula, no final você vai na porta da sua sala e cumprimenta todos os alunos quando eles forem saindo, agradecendo por eles terem feito a aula e dizendo para eles que você o espera na próxima aula. Às vezes, o simples fato de você chamar o aluno pelo nome faz com que ele se sinta mais querido. Você pode, a todo momento da sua aula, durante toda a sua aula, fazer elogios, ou até mesmo pontuando alguns exercícios errados, lembrando sempre de chamar os alunos pelo nome. Mas você precisa fazer aspectos que mostrem para o aluno que você se importa com ele, que você deseja que ele esteja naquela aula. Você tem que mostrar para o aluno que você se importa por ele e quer ele bem dentro da sua aula. E pode ter certeza que você fazendo isso, esse mesmo aluno vai ser a melhor divulgação da sua modalidade. Ele mesmo, e sem cobrar nada por isso, vai se encarregar de trazer outros alunos para a sua modalidade. Como eu falei, existem diversas maneiras, mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você é o responsável pelo sucesso da academia, pelo sucesso da sua aula de ginástica. Você, lembra quando eu falei em alguns outros vídeos que você já deve ter visto, você como profissional liberal, você é o responsável pelo seu sucesso. Então pense como você possa fazer diferente. Existem diversas maneiras, como eu falei, mas siga esse espaço, que você pode ver que naquele momento que você fizer isso, você já vai conseguir ter resultado. Então é isso aí. Uma boa aula, sempre cheia. E se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Até a próxima. Enrolada no final, né?